Olá, boa tarde. É uma satisfação ter você aqui conosco no canal Cápsula Informática e Acervo. Você deve estar se perguntando por que eu falo tanto sobre open source e software livre. Mas é porque o meu objetivo é uma contraposição ao software proprietário, que é muito mais conhecido, divulgado e utilizado atualmente do que o software livre. Em grandes servidores, se seja servidores de banco de dados, de arquivos, web, todas essas grandes máquinas funcionam utilizando o GNU Linux ou outra versão do Unix, né? Como FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, que eles são todos da Universidade de Berkeley. Não sei onde fica Berkeley, não sei. Mas assim, todos esses usos comerciais não chegam nem perto dos usos domésticos. E o meu objetivo é trazer para o público doméstico mais informações a respeito do sistema GNU junto com Linux, com kernel Linux. Eu já expliquei o que é kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional. É ele que faz o meio de campo entre a camada mais alta do mais próximo ao usuário e a camada mais baixa, mais próxima do hardware. É como se fosse um firmware, mas ele está acima do firmware, porque o firmware é a BIOS do sistema. Que quando você liga o seu computador, ele vai buscar a BIOS e a BIOS vai indicar qual drive ou disco que está instalado no sistema operacional. E ele vai carregar o sistema operacional de acordo com o que está programado no sistema. Sistema operacional, o que é também, né? Sistema operacional é exatamente esse software que faz a ligação do usuário com a máquina. Quando a gente abre um sistema operacional e vê aquela tela com o mousezinho, a setinha, significa que ele abriu o sistema e está pronto para receber novas informações. Essas informações a gente vai inserir no computador com os dispositivos de entrada, seja ele mouse, teclado, touchscreen, trackball, enfim. E com esse sistema de entrada, a gente consegue colocar dados dentro do computador. Utilizando essa mentalidade, o sistema também mostra dados para a gente através do monitor, impressora, que são os dispositivos de saída. O dispositivo de saída mais comum é o monitor, né? Que é pelo monitor que a gente vê o que a gente está fazendo no computador. Esse sistema de você utilizar o computador, você pode ter várias interfaces gráficas, né? Como no Windows 7 tinha a Aero e os demais Windows eu não acompanhei, mas assim, tipo, tinha as suas interfaces gráficas. E engraçado que um amigo meu, ele falou que é muito intuitivo. Quando ele estava falando sobre o Windows 8, 8.1, 10, 11, né? Não teve o 10. Não, teve o 10. Teve o 10, mas não teve o 9. O Windows 10, 11, ele falou que achava muito intuitivo. Mas aí é que tá. Tem sistemas GNU, baseados em GNU, que eles copiam mesmo, assim, tipo, na cópia, na cara dura do ambiente operacional. O ambiente operacional é a tela que a gente vê. E eles, ao copiarem, na minha opinião, fica mais fácil para você se adaptar ao sistema GNU Linux. Ah, outra coisa, quando a gente está utilizando o software comercial, a gente baixa pelo nome. WinRAR, 7-Zip, Photoshop, essas coisas assim, a gente sabe pelo nome. Mas você não precisa saber o nome. No universo GNU Linux, você procura o aplicativo na loja pelo que ele faz e não pelo nome. Obviamente você precisa saber o nome do aplicativo para você fazer baixar, mas assim, se você digitar descompactador de arquivos, ele vai te mostrar um descompactador de arquivos compatível com WinRAR, 7-Zip e etc, né? Ou o próprio Zip, que não é muito utilizado, não vejo muito o uso, mas enfim.
buscar pelo que o aplicativo faz. Tipo o GIMP ou GIMP, que é um processador de imagens, você vai poder fazer a mesma coisa que você fazia com o Photoshop. Claro que não é igual, você vai ter que aprender as diferenças e se adaptar a elas. Mas assim, tipo, aí você pergunta, mas eu não sei nada de Photoshop, eu quero começar hoje, o que eu faço? Começa pelo GIMP. Começa pelo GIMP, porque assim, ele não vai cobrar você licença de uso e você vai ter um sistema operacional estável, que você não precisa ficar formatando o tempo todo. Você formata a cada 4 anos, que é quando lança uma no caso do Ubuntu, né, da Canonical. Canonical é a empresa que patrocina o Ubuntu. O Ubuntu ele tem é, várias versões, 2 versões por ano, uma em abril e outra em dezembro. Só que a cada 4 anos eles lançam uma versão de suporte de longo termo, que é chamada de LTS, Long Term Service Support, né, no caso. Aí você não precisa ficar reinstalando, a não ser que você faça uma besteira muito grande. Tipo, o Unix funciona com diretórios na raiz. Cada diretório tem uma função. Por exemplo, o diretório Home. O diretório Home ele vai trazer para você a sua área de trabalho, os seus arquivos, seriam os meus documentos de antigamente, né? Não sei se ainda usa esse nome, mas é meus documentos. Aí tem o diretório boot, que vai ter os arquivos de inicialização, vai ter o diretório etc. para arquivos de configuração, vai ter o var, que é variáveis do sistema. E não mexa nesses diretórios. Uma vez eu prestei suporte para uma moça que eu apaguei alguns arquivos assim, aí apagou o arquivo do sistema. Aí eu tive que reinstalar todo o sistema. Por sorte ela não precisou de backup, né? Porque na época não tinha disco rígido, disco USB, né? No caso, né? E assim, um sistema totalmente utilizável. Eu advogo pelo Ubuntu, porque ele é comercial, open source. Só por ele ser open source não significa que ele não seja comercial, ele é comercial. E como eu falei no outro vídeo, não é porque é de graça que a gente tem que aceitar o que é ruim, né? E a gente tem que participar ativamente nos canais que eles disponibilizam pra gente falar sobre bugs, essas coisas assim, mais informações. Infelizmente é tudo em inglês, mas assim, existem comunidades de software GNU, Linux, que sejam em português. E existem. Porque essas comunidades, elas abrangem não só quem gosta da filosofia open source, software livre, mas como todos aqueles usuários que fazem uso do sistema mesmo sem se preocupar com a filosofia. Tem muita gente que usa porque funciona, porque usa porque dá certo, funciona. Aí toda vez que eu vejo alguém divulgando assim, formato computador, cara, você vai instalar uma versão instável do Windows, vai instalar uma versão desatualizada, sem atualização, uma versão ilegal até, né? Mas é claro que a Polícia Federal não vai vir na sua porta por causa de um Windowsinho, né, que você tem no computador. Mas se você trabalha com isso e você tiver que utilizar o sistema, ele vai ter que ser atualizado e vai ter que ser comprado a licença, né? Como eu disse nos outros vídeos, a licença você usa, tem uma licença de uso. Você não tem propriedade do software que roda no seu computador. Você pode utilizá-lo para não todos os fins, mas pode utilizar para a maioria das finalidades que você precisa. E é isso. Eu queria constatar um pouco aqui com a GPL2. A GPL2 é GNU Public License, que foi a licença lançada nos anos 90, que rege o software livre. Se um aplicativo utilizar o software, a licença, desculpa, se um software utilizar a licença, não significa que ele é software livre.
A licença de uso, ela garante as 4 liberdades, mas não significa que o software garanta as 4 liberdades, como é o caso do próprio núcleo Linux. O núcleo Linux segue a GPL2, mas é um software open source, digamos assim, não é proprietário, não chega a ser proprietário, mas o Linux possui blobs, que são partes binárias dentro do código. Aí o Alexandre Oliva resolveu tirar esses blobs binários do núcleo do Linux e criou o Linux Libre. Qual a diferença dos dois? O que o Linux comercial, ele utiliza esses blobs para mexer com placa de rede. Aí a gente pensa, né, assim, tipo, placa de rede, tá trocando informação sem eu saber? Provavelmente. Mas não se assuste com isso, porque é completamente normal. No software proprietário isso é usual, é comum. Mandar erros de bugs para o sistema, isso é a coisa mais comum que tem, mais comum que não tem. Só que quem gosta de software livre e utiliza software livre vai procurar o núcleo livre do Alexandre Oliva, né? O Linux Libre. Se você quiser testar, tem o Triskel, que funciona com o Mate, que é uma versão do GNOME 2, que é uma versão muito boa. E tem outras demais. Se você entrar no site do Free Software Foundation, FSF, procura por FSF. Eles vão te mostrar uma lista de sistemas operacionais livres, que são totalmente livres. Aí você me pergunta, mas o Debian, ele é livre? Sim e não. O Debian é a distribuição mais livre que existe no mercado, mas ela não é considerada livre pela Free Software Foundation, porque dizendo eles que facilita a instalação de aplicativos não livres no computador. Mas isso tem como você mexer no sistema e ele te mostrar somente software livres. Existem 59 mil pacotes no projeto Debian e com certeza um desses 59 mil pacotes eles vão atender às suas necessidades. Então, por hoje é isso. No próximo vídeo a gente continua. Obrigado e até logo.